Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Se você é cristão, protestante, servo de Deus, filho de Deus, esse vídeo ele é para você. Então fique até o final que nós estaremos conversando nele sobre quais foram os reflexos, quais foram os resultados que esse tempo aí de pandemia de Covid tem trazido para as nossas vidas como cristãos. Meu nome é Raquel Aline e eu tenho uma vida marcada por milagres. Na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 22, e os versos 37 e 38, está escrito assim: E disse Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o grande mandamento. Então, nós vemos aqui o primeiro, o maior mandamento é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E também devemos amar ao próximo, assim como nós amamos a nós mesmos. Então, fica claro que para amar o próximo, eu preciso, antes de qualquer coisa, amar a mim. Quando eu me amo, quando eu me descubro como filha de Deus, que Ele me ama muito mesmo, a ponto de ter entregado o seu Filho Jesus para morrer por mim, quando eu entendo isso, eu consigo amar ao próximo. Mas isso vai ficar um pouquinho mais lá para frente do vídeo. Eu quero falar aqui sobre o livro de Apocalipse, no capítulo 2, nós vemos que Deus ele direcionou João para escrever cartas para 7 igrejas. Dentre essas 7 igrejas, eu vou destacar aqui apenas 3 dessas igrejas. Para cada uma delas foi escrito uma carta. E nessas cartas Deus falava, né, algum ponto positivo sobre aquela igreja, mas Deus também direcionava eles sobre alguma coisa que eles estavam fazendo de errado e que eles precisavam mudar. Dentre essas 7 igrejas, a primeira igreja que eu quero falar aqui nesse vídeo é sobre a igreja de Éfeso, que era uma igreja que havia perdido o primeiro amor para com Deus. Eles já não tinham mais aquela sede de buscar a Deus, eles já não tinham mais aquela vontade de perder horas lendo a palavra, de perder horas orando, buscando mesmo a Deus. Talvez eles iam ali, como tem acontecido infelizmente em nossos dias, aquela vida rotineira de ir para a igreja para cumprir a obrigação de ir para a igreja, de cultuar porque tem que ir para dizer, mostrar que foi, ou até mesmo para ir porque tem um cargo e tem que estar na igreja. E aquela sede, aquele desejo de ter intimidade com Deus, de buscar ao Senhor tinha acabado já. Nós precisamos entender que buscar a Deus, estar com Deus, não é apenas ir para a igreja. Talvez a gente até sabe isso, mas há uma grande diferença, né? Há uma linha bem tênue entre o saber, né? O conhecimento e a prática. Talvez a gente sabe, mas não conseguimos colocar em prática essa necessidade de buscar ao Senhor. E eu ouvi algo muito interessante que a Val Gonçalves falou, a Val do Dizascope. Ela deu um exemplo, né, que pode haver ali um momento de intimidade, né, entre um casal, o homem e a mulher entra lá no seu quarto, tem o seu momento de intimidade e depois que isso acaba, eles saem do quarto, cada um vai ter a sua vida ali e passam as próximas horas talvez sem se falar. E isso a gente pode trazer para a nossa realidade como cristãos. Talvez passa ali um período de oração ou de ler a Bíblia ali por 1 hora no seu dia e depois todas as outras 23 horas do dia não busca a Deus, não conversa com Deus. E
Para ter intimidade com Deus, nós precisamos buscá-lo 24 horas. É claro que dentre essas 24 horas, nós passamos no mínimo, pelo menos, umas 6 horas dormindo, né? Então, dessas outras horas, a gente precisa buscar ao Senhor. A gente, enquanto está lavando uma louça, enquanto está no carro, enquanto está tomando banho, enquanto está limpando a casa, a gente pode conversar com Deus sobre qualquer coisa. Com Deus a gente não precisa fazer cerimônia, a gente pode falar sobre tudo. Pedir uma direção, buscar saber dele qual é a vontade para as nossas vidas. Assim a gente cria uma intimidade com ele e o nosso amor para com ele nunca vai se esfriar, nunca vai se acabar e nunca vai acontecer como aconteceu com a igreja de Éfeso, que havia perdido o primeiro amor e Deus estava alertando eles que eles precisavam voltar ao primeiro amor. Uma outra igreja que João escreveu uma carta para eles foi a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que Deus falou ali, né, que ela já não era nem quente e nem fria. E Deus até frisou que antes eles fossem quentes ou frios, mas não, eles estavam morno. O que é uma igreja morna? Ressaltando aqui, gente, que igreja não é o templo lá, né, feito de paredes, não é a instituição, a igreja sou eu e é você, a igreja somos nós, né? Então, trazendo isso para a nossa realidade, a igreja quente é a igreja que tem sede, que quer estar cada vez mais perto de Deus, buscando a Deus, que as coisas de Deus é o que dá prazer para ela. E uma igreja fria é uma igreja que as coisas do mundo, os prazeres da carne é o que dá prazer para ela. Ela não tem prazer em estar perto de Deus. Então, ligando isso, uma igreja morna, ela está entre esses dois paradoxos. É uma igreja que uma hora ela está quente, uma hora as coisas de Deus, uma hora as coisas da igreja dá prazer para elas. E uma hora ela é uma igreja fria, que as coisas do mundo dá prazer para ela. Cada hora ela está ali, ela vive cambaleando, ela não está ou quente ou fria. Ou até mesmo ela talvez está na igreja e uma hora ela está buscando a Deus ali bem intensamente, passa horas e horas buscando na leitura da palavra, horas e horas orando, e no dia seguinte ela já não tem forças e não busca ter forças para estar buscando a Deus. Ela não consegue, fora da igreja, ter o seu relacionamento com Deus. Então ela é uma igreja morna. E Deus disse que uma igreja morna, ele vomita, ele tira da presença dele. Isso é muito triste, né, gente? Porque eu sei que às vezes não é fácil, mas mesmo sem vontade, você precisa parar para orar, você precisa parar para buscar a Deus. Uma outra igreja que eu quero destacar aqui é a igreja de Tiatira, que era uma igreja que ela estava compactuando com Jezabel. E Jezabel estava influenciando a igreja para a prostituição, para caminhar para as coisas que eram fora da vontade de Deus. Se a gente pesquisar no dicionário um significado para a palavra prostituição é se corromper. Será que nós não temos visto isso acontecendo dentro das igrejas? Se corromper quando os princípios eles já não são mais valorizados. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mas você sabe muito bem quais são os princípios cristãos, eu tenho certeza disso. E quando ele passa a não ser mais priorizado, a gente está se corrompendo. Quando o dinheiro na nossa vida, ele é muito mais importante do que Deus. Quando a vida profissional, tudo que é do mundo, que vai se acabar, é mais importante do que Deus. Desde o ano passado, né, porque infelizmente isso ainda não acabou, mas desde o ano passado a gente vem vivenciando aí essa questão do Covid, da pandemia que chegou e mudou muitas coisas, né? Trouxe muitos momentos difíceis e delicados. E essa pandemia, ela veio nada mais, nada menos do que para trazer um despertamento para a igreja. A igreja que
talvez está dormindo e precisa despertar. É a igreja que precisa demonstrar o seu amor para com os outros. É onde eu vou voltar lá no início do vídeo que eu falei sobre o amor ao próximo. Talvez a gente vai tanto para a igreja e o adorar a Deus já não está sendo mais o primordial do culto. E Deus, que é quem deve ser adorado, fica para trás, fica esquecido, né? Porque o que importa é eu mostrar o meu dom, é eu mostrar que eu sei fazer, é eu mostrar que eu faço melhor que o meu irmão, e Deus, ele fica para trás, assim como Israel, né? Que adorava a Deus, Deus fazia grandes coisas por eles, e quando as coisas apertavam, eles buscavam adorar outros deuses, buscavam saber respostas em deuses falsos. Nós não podemos ser assim, nós precisamos lembrar que o único Deus que deve ser adorado, que é o único Deus que existe verdadeiramente, é o Deus dos deuses, é o Deus que criou os céus e a terra. E a gente deve adorar Ele. O elogio, é claro que ele pode vir para nós, a gente pode se sentir alegre, mas a adoração, ela é para Deus. O principal num culto é Deus, né? Outra coisa importante que eu quero destacar aqui é que para demonstrar o amor ao próximo, não basta apenas ganhar uma alma. Às vezes é até fácil ganhar uma alma, agora o difícil tem sido conseguir ajudá-la a se manter na igreja e a se manter firme nos caminhos do Senhor. Isso é que é o difícil e é isso que nós precisamos aprender e conseguir colocar em prática. Se você conseguiu, se a sua igreja conseguiu ganhar uma alma, busque ajudá-la no dia a dia, manda mensagens, liga para ela, converse com ela, ajude ela a ter uma vida de devocional, lendo a palavra, orando, buscando. É isso que muitas almas que aceitam a Jesus precisam, e é por isso que infelizmente nós vemos que é muito difícil muitas pessoas se converterem e depois de um tempo permanecerem na igreja, porque elas precisam sim da nossa ajuda para se manterem firmes na presença de Deus. E é isso que muitas vezes não acontece, e por isso que muitas vezes as pessoas aceitam a Jesus e passam os meses, passam os anos, elas somem, elas não aparecem na igreja e a igreja não faz nada, esquece, larga para lá. A gente precisa abraçar verdadeiramente essas pessoas, não é ajudar só dando uma cesta básica ou uma roupa que ela precisa, não. A gente precisa ajudá-las espiritualmente para que elas tenham uma vida consolidada, firme mesmo com Deus. Como eu já falei da questão do Covid, a gente passou por tudo isso e a igreja está precisando de um despertamento. E eu quero fazer duas perguntas para você aqui hoje. Qual foi a mudança que esse período de pandemia de Covid trouxe para a sua vida? Mudança espiritual, porque não é possível que a gente vivenciou tudo isso para ficar da mesma maneira. Eu tenho certeza que tudo isso não foi em vão e que foi para uma mudança espiritual, que foi para que as igrejas despertassem e mudassem. Outra pergunta: até quando o mundo ele vai sofrer porque a igreja está dormindo? Porque nós estamos dormindo como igreja. Se eu desperto, o mundo ele vai viver um reboliço, porque eu vou me despertar, eu vou cumprir o chamado que Deus quer que eu faça, e eu vou estar apta, pronta para ir até quem precisa e falar de Jesus e ganhar almas para o reino e ajudar as pessoas que estão precisando. Eu não vou ficar lá na igreja apenas pensando em mim ou pensando nos meus sonhos, nos meus objetivos. A gente não pode estar buscando a Deus apenas por nós, pelas coisas que eu quero para mim, pelas nossas vidas. A gente precisa estar prontos espiritualmente para cumprirmos a palavra de Deus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda
criatura. E quando nós fizermos isso, e que o mundo, as pessoas se renderem, todas se renderem a Cristo, Jesus vai voltar e nós vamos viver com Ele para sempre. Mas para isso Ele vai trazer um avivamento para a terra. Mas para que antes do que esse avivamento aconteça, antes que Deus possa realizar esse avivamento, nós como igrejas precisamos despertar e voltar ao primeiro amor, voltar a ter desejo de buscar a Deus, passar tempo buscando com Ele, e a gente não pode se corromper. Era essa palavra que eu queria deixar para vocês aqui nesse vídeo, e eu vou postar ele num dia totalmente diferente para o programado para postar vídeos aqui no canal do YouTube, mas essa era uma palavra que Deus colocou no meu coração há muitos dias. Eu hesitei muito em fazer esse vídeo, mas eu estou fazendo e eu espero que ele fale ao seu coração. E se você se sentir tocado, não esquece de deixar um curtir aí. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, manda esse vídeo para um amigo seu, comente, compartilhe, tá bom, gente? Lembrando que eu não tô aqui para fazer vídeo para apontar ninguém, para julgar ninguém. Eu só gravei esse vídeo porque Deus tocou no meu coração para gravá-lo, e eu só estou aqui para cumprir a ordem de Deus, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e que Deus abençoe a sua vida.